Olá pessoal, continuando a aula, vamos seguindo aqui. Então depois do seu Bootstrap instalado, voltando aqui no arquivinho aqui, ó, de texto que vocês vão receber e também o PDF, como é que a gente usa o Bootstrap no seu projeto? Assim como nas nossas aulas a gente chamava o arquivo de estilo CSS, a gente também vai chamar o arquivo de estilização do Bootstrap. É só usar o link rel. Ó, link rel, style sheet, né? E esse aqui é o endereço da pastinha lá do Bootstrap, para poder já começar a estilizar o seu index, né? O seu arquivo, qualquer outro arquivo lá HTML. Você chama esse link rel e ele já começa a estilizar seu arquivo, tá bom? Aqui, ó, vocês vão ver aí que já tem até um exemplo que eu estou dando de como é que usa a estilização. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, tem uma div com um título, né? Ótima escolha. E aí a gente envolveu ela dentro dessa classe, chama Jumbotron. É uma classe de estilização do CSS, onde faz um título ficar mais chamativo e tal, né? É um exemplo para ser seguido. Aí você tem classes como Container, Display 4, Lead. Cada classe dessa vai fazer alguma coisa com o texto que está sendo envolvido. Fora que quando você usa o Bootstrap, todas as tags são reestilizadas. Por exemplo, o HN1, o H1, HN1 é a gripe, né? O H1, o P, qualquer outra tag que você utiliza, o href, que são os links, tudo já vem pré-estilizado pelo Bootstrap. Isso não quer dizer que você não possa modificar o estilo, criando e escrevendo um estilo a mais para poder ser acrescentado. Você também pode fazer isso. Nós vamos ver isso daqui a pouco, como será na prática. Bom, o mais importante de frisar dentro do Bootstrap seria o sistema de grid. Esse sistema é o sistema justamente que nós vamos utilizar e que o Bootstrap utiliza para poder fazer o redimensionamento das telas nos dispositivos. Tá? O sistema de grid do Bootstrap é muito simples. Como é que ele funciona? Você tem que ter na cabeça o seguinte: a sua tela, tanto faz de ser de computador, ou de tablet, ou de celular, ela está dividida em 12 colunas. Tá? Tudo tem que partir desse princípio. No Bootstrap, a tela já está dividida em 12 colunas. Esse grid, existe um grid de 12 colunas. A partir disso, a gente utiliza classes que já estão prontas lá para poder fazer a configuração dessas telas, utilizando esses grids. Né? Então, o conteúdo da página ele deve ser inserido dentro das divs, e cada div dessa vai ser acompanhada por uma ou mais classes, né? Com esses prefixos aqui, ó, call xs, call sm, call md, call lg. E na frente vai vir o número de colunas que a gente quer utilizar para ser ocupado na tela. Tá? Cada prefixo desse aqui simboliza alguma coisa. Por exemplo, XS é muito pequeno, quando a tela é muito pequeno, extra pequeno. SM seria muito pequeno. SM seria small, que é pequeno, né? Então, ó, muito pequeno, pequeno, médio e grande, né? Isso aqui tem a ver com o tamanho das telas. Então seria celular, tablet, um notebook com a tela menor e as telas maiores aí de computadores, de telas maiores de computadores 21 a 22 polegadas, né? Essas colunas, essas divs de colunas, elas devem estar dentro de outras divs que vão utilizar a classe row, que significa linha. Quando você coloca essas classes col dentro da classe row, uma coluna vai ficando do lado da outra. E essa classe row ela tem que ser envolvida pela classe container,
que é a maior classe que envolve todo o conteúdo do site. Então você tem a classe container, dentro do container você usa as rows, né? As rows simbolizam linhas, né? E dentro das linhas você utiliza essas classes de colunas, ok? Aqui embaixo temos um exemplo, ó. Uma célula pode ocupar uma célula, que no caso seria uma div, ela pode ocupar de 1 até 12 colunas. Exemplo, aqui a gente tem aqui uma classe container, né? Está envolvendo toda aqui, classe container. Dentro da classe container tem uma classe row, né? E dentro da classe row nós temos 3 colunas, 3 divs. Cada div dessa é uma coluna. Uma coluna de tamanho 2, uma coluna de tamanho 4, uma coluna de tamanho 6. Certo? Ó, título 1, título 2, título 3. Se você somar aqui, ó, 2, 4 e 6, o total serão 12. Tá usando o MD aqui, o MD seria o Medium. O Medium seria, por exemplo, um tablet, né? Então, essas 3 colunas somadas aqui, essas 3 divs somadas estão dando 12 colunas. Vamos ver isso na prática, como é que ficaria lá no navegador, né? Vamos usar um código aqui. Eu vou estar passando 2 códigos para vocês. Vou estar enviando 2 códigos para vocês, ó. Um vai ser o index.html, normal, bonitão, né? Que é isso aqui, ó, essa representação aqui, ó. Vai mostrar o topo, as 4 coluninhas, bonitinha, e o rodapé lá embaixo, ó. Coloquei o background, né, o colorido embaixo aqui no background, para vocês verem como é que está sendo ocupado na tela. Então seria esse código aqui, né? Desculpa, seria esse aqui, index, né? Seria o código index.html, seria esse código completo aqui, ok? O outro código é esse aqui, ó, sem bootstrap, ou seja, sem nenhuma estilização do bootstrap. Isso aqui ficaria dessa forma, tá? Sem nenhuma estilização. Então vocês têm aqui para ver, ó, passo a passo, o que foi feito, o que foi acrescentado pro site, para esse site ficar estilizado, tá bom? Então eu peço aí que comparem um código com o outro e vejam as diferenças, né? Então vamos lá, a primeira coisa que é feita aqui, ó, é aqui dentro do head, é colocado o link rel, o link rel com CSS Bootstrap CSS, para poder chamar o Bootstrap e começar a estilizar. Segundo, isso aqui é muito necessário, gente. Vocês têm que copiar sempre esse código aqui, ó, porque ele faz uma chamada ao Google, as APIs do Google, né, para trazer de forma online o jQuery, né? A pastinha aqui, o Bootstrap.js só vai funcionar se essa chamada aqui for feita primeiro, ó, que é o jQuery.js. O jQuery tem que estar ativo no seu projeto. E por último, chamar também aqui dentro do script, né, lá da pastinha JS, lá do Bootstrap, o Bootstrap min.js. Então, ou seja, você está chamando o CSS, está chamando o jQuery e está chamando o Bootstrap.js também, né, o JavaScript, para poder rodar no seu projeto. Ok? Segundo, eu tive que fazer uma estilização básica aqui, de forma até interna, né? Em algumas ocasiões vocês vão precisar acrescentar códigos ao Bootstrap. O Bootstrap é ótimo, é uma maravilha, mas não quer dizer que ele vai resolver todos os seus problemas. Uma hora ou outra você vai ter que fazer suas próprias implementações de CSS também. Nesse caso aqui, eu fiz um pequeno CSS, uma pequena classe, para poder dar altura, dar uma certa altura, vou voltar aqui, ó, dar uma certa altura aqui nessas colunas, para elas ficarem maiores e o site ter um corpo maior, né? Para você perceber como é que ele está funcionando. Então, essa parte do meio aqui, ó, ela foi estilizada aqui, ó. Eu dei uma altura, um height, né, de 250 pixels.
e coloquei uma margem embaixo também, uma margem bottom, um paging e um text align para os títulos aqui ficarem no meio das colunas também, ok? Beleza. Continuando aqui, ó, dentro do body, vamos ver no body. Body do index e o body do sem bootstrap. A diferença, ó, aqui tá, tirei todas as classes. Voltando aqui, aqui estão com as classes. Então, no body, primeira coisa que você faz, no primeiro div, que a primeira div é a div principal, que está envolvendo todo o conteúdo da página, que é o que eu falei para vocês, a div container. Ela contém todo o site. Então, você precisa colocar container. Quando você dá esse container, automaticamente ela já abre essa distância aqui, ó. Já tipo dá uma centralizada no site. Então, abriu essa distância aqui de um lado, já abriu essa distância do outro lado, certo? Dentro, abaixo da div container, eu tenho o título aqui, ó, que eu coloquei topo. Aí, para esse título, para esse topo, eu estou usando duas classes do Bootstrap, que é a Jumbotron, né, e a Text Center. Essa classe Text Center, ela basicamente centraliza o texto. Ela centraliza o texto no site. Quer ver? Eu vou tirar ela. Deixei só a Jumbotron. Vou salvar. Vou voltar aqui no site e vou atualizar. Olha lá. A única coisa que ela fez foi tirar a centralização. O topo foi lá para a esquerda. Vou voltar de novo aqui, ó. Ctrl Z. Voltei as duas classes de novo. Jumbotron, Text Center. Atualizei. Vamos lá, voltei a Text Center, atualizei, tá lá, ó, centralizou de novo. Centralizou o meu título, né? Continuando. Aí, criei outro container. Eu posso criar, tá, gente? Tantos containers eu precisar dentro de outro container. Aqui eu precisei criar um outro container, né, para ele continuar alinhadinho aqui, ó, bonitinho. Criei outro container. E aí, dentro desse container, eu criei uma outra div com a classe row, que é a classe de linhas. Dentro dessa classe, eu coloco as minhas colunas. Então, dentro da row, eu criei 4 outras divs dentro da classe row. Dentro da div com a classe row, eu criei outras 4 colunas, cada uma div, né? Coloquei lá título 1, título 2, título 3 e 4. E em cada uma delas eu acrescentei aqui, ó, esse COL-MD3, COL-SM6. O que isso quer dizer? MD é essa tela aqui que eu já estou usando atualmente, que é a tela do meu notebook. Ou seja, se está MD3, quer dizer que cada div dessa daqui, ó, vai ocupar quantas colunas? 3 colunas. Então, quando eu estiver usando em um notebook, ou numa tela mais ou menos relativa a um notebook, um pouco maior, ela vai estar ocupando 3 colunas. Então, ó, eu tenho 4 divs aqui, ó. Cada div dessa ocupa 3 colunas. É o que está acontecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 divs. E cada div dessa, aqui dentro existem 3 colunas. Então, título 1, 3 colunas, título 2, 3 colunas, título 3, 3, título 4, 4. Se eu multiplicar aqui as 4 divs por 3 colunas, eu tenho um total de 12 colunas. Então, todo esse espaço aqui são 12 colunas. Isso está dessa forma porque eu estou usando a tela do notebook, ok? Agora nós temos aqui SM. O SM seria para uma tela menor, no caso, para a tela de um tablet, ok? Eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui, vou dar uma paradinha porque o tempo está acabando, e no próximo vídeo eu continuo explicando sobre isso. Até mais, um abraço para vocês.